Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Nesta última coluna do ano, a professora Marília Fiorilo ressalta que o diferencial da Rádio USP é a profundidade de suas colunas e análises. Professora. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Nosso último podcast do ano costuma ser uma fantasia sobre o mundo que desejaríamos. Nesse ano, por exemplo, imaginaríamos um cenário em que os protestos no Irã derrubaram a teocracia dos ayatolás, em que o Talibã foi expulso do Afeganistão pelos próprios afegãos, em que os ucranianos não morreriam de frio no inverno, nem fossem covardemente bombardeados pela Rússia, em que Putin abandonaria o poder vitalício e se dedicasse apenas ao judô, em que os refugiados fossem acolhidos como hóspedes, em vez de condenados à condição miserável dos campos, um mundo sem a delinquência da extrema-direita, sem tortura, genocídios, feminicídio, e no qual as democracias fossem restauradas e a desigualdade econômica não fosse tão cruel. Mas hoje eu gostaria de agradecer a nossos ouvintes e à equipe da Rádio Jornal USP, em especial a Cido Tavares, meu parceiro nesses 7 anos de gravações, pela oportunidade de fazer um jornalismo de qualidade, sempre à frente do noticiário da grande mídia brasileira. Fomos os primeiros a revelar o porquê da escolha das palavras do ano. Fomos pioneiros ao diagnosticar e analisar a crise no Irã há quase 3 meses, mencionando a palavra Moharebet, guerra contra Deus. Do mesmo modo, antecipamos há anos a denúncia ao sanguinário ditador e esquartejador Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, ou o fenômeno do terrorismo avulso, dos chamados lobos solitários na esteira do ISIS. Mesmo em curtos 5 minutos, cabe avaliar com competência tais fatos. Em inúmeros podcasts, acompanhamos passo a passo a crise em Mianmar e a limpeza étnica da minoria Rohingya, e, igualmente, a crônica crise humanitária no Iêmen. Assuntos que tiveram pouco ou nenhum destaque na mídia brasileira. Nossa preocupação foi sempre a de informar sobre temas de relevância mundial, esquecidos ou negligenciados pela mídia convencional brasileira. É isso que faz a diferença no colunismo da Rádio e Jornal USP. Em vez de repercutir fatos notórios, temos a chance, a capacidade e mesmo a obrigação de dar a nosso público furos jornalísticos e análises minuciosas. Que 2023 nos traga paz, leveza e alegrias. Professora Marília Fiorilo esteve comigo, Cido Tavares. Muito obrigado, professora. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Professor, como um direito incluído no direito à saúde, a saúde ocular é igualmente acessível? A Constituição do Brasil prevê, no seu artigo 196, que saúde é um direito de todos. E nesse direito está previsto uma outra condição, que é a equidade, ou seja, o acesso
a mesma oportunidade a todos, guardando então o direito de chegada, quando as condições são similares, e a possibilidade de passar na frente quando se trata de uma urgência de saúde, um risco de vida, um risco de perder um órgão. Mas, de toda forma, um direito amplo e inegável. Um estudo recente de Sharon Solomon, da Johns Hopkins University, publicado agora em outubro, na revista Ophthalmology, fez uma meta-análise de outros 196 estudos que avaliaram exatamente isso, se havia desigualdade no acesso à saúde. A análise desses 196 artigos, que examinam as barreiras e as facilidades de acesso, revelou que há, sim, desigualdade mundo afora e fatores que devemos considerar para minimizar no acesso à saúde, seja ela física, geral, sistêmica, como também na saúde ocular, tão importante para a qualidade de vida e bom desempenho das tarefas profissionais e das tarefas diárias. Entre essas barreiras ou facilitadores, dependendo do ponto de vista, foi observado, por exemplo, coisas como possibilidade de transporte para o serviço de saúde para realizar seus exames periodicamente, a possibilidade de faltar ao trabalho sem penalizações, as diferenças observadas entre grupos étnicos, a diferença entre a distância geográfica da residência e os serviços de saúde, com desfavorecimento para indivíduos que vivem na zona rural, e também a piora do acesso aos indivíduos com o passar da idade. Coisas que são observadas também nesses estudos: a existência, por exemplo, de um serviço como o seguro de saúde, o indivíduo ser hábil em falar a língua predominante do serviço médico que ele visita, então isso vale também para imigrantes, estrangeiros, etc. E a presença de outras doenças que dificultam ou atrapalham a busca por serviço médico, entre elas doenças clínicas descompensadas e até mesmo a depressão. Assim, se observa que há, mesmo em nosso meio, mesmo garantida formalmente, o serviço gratuito, o serviço público, a atenção estendida universalmente a todos, razões observáveis para que, de fato, os indivíduos acabem recebendo desigualmente esse direito. E dessa forma, medidas para reconhecer esses obstáculos, essas barreiras, e fazer com que elas sejam minimizadas quanto antes e o máximo possível, são necessárias. Muito porque algumas doenças que não dão alarde, como doenças silenciosas, precisam de acompanhamento, de diagnóstico precoce, de serviços de triagem. Quais as estratégias para melhorar e universalizar o direito à saúde ocular? Outras estratégias para conter desigualdade, como as campanhas, acabaram sendo deixadas de lado no passado, porque, uma vez reduzida a ação da campanha, os indivíduos acabam voltando à condição inicial. Então, o que aparentemente poderia ser só uma desigualdade econômica, dificultando o acesso à condição de tratamento, passa a ser observado aqui como um problema ainda mais complexo, em que diferentes elementos podem, juntos, se somar para levar à desigualdade. Bons serviços distribuídos nas diferentes regiões geográficas e oferecendo atendimento de qualidade podem, então, minimizar os danos à saúde, inclusive à saúde ocular, e preservar a qualidade de vida das pessoas, fazendo assim valer a condição do direito universal e da igualdade de acesso à saúde ocular. Muito obrigado. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, recentemente, uma das principais âncoras da CNN nos Estados Unidos teve uma entrevista com o presidente do Irã cancelada na última hora, supostamente porque ela se recusou a usar o véu durante a conversa. O que o senhor gostaria de destacar nesse caso? Uma das coisas que é importante destacar nesse episódio é que a Cristiana Amanpour,
que é essa jornalista importantíssima que você mencionou, ela estava sentada já à espera do presidente Ebrahim Raisi, quando um assessor dele disse a ela que ela precisaria cobrir a cabeça para poder fazer a entrevista em deferência às leis e às questões religiosas de um Estado islâmico como é o Irã. E a Amanpour se recusou a fazer aquilo porque ela diz que eles estavam nos Estados Unidos, não estavam no Irã, e que nos Estados Unidos não existe nenhuma lei que obrigue a mulher a usar nenhum tipo de traje. Ela achou, provavelmente com razão, que o presidente Raisi não queria que a imagem dele com uma mulher ocidental sem a cabeça coberta aparecesse no Irã em meio às enormes manifestações que ocorreram depois que uma jovem de 22 anos foi morta pela polícia da moral iraniana exatamente por não estar usando um véu na rua em Teherã, e por isso ela foi levada pelos agentes de polícia e espancada e acabou morrendo, embora oficialmente o motivo da morte tenha sido um ataque cardíaco. Isso é importante porque mostra a maneira extremamente autoritária com que os dirigentes do Irã lidam com a imprensa. Professor, uma outra questão que pode ser levantada também é o fato de, hoje em dia, governantes, políticos, líderes, de modo geral, serem menos dependentes da imprensa para passar suas mensagens, não, uma vez que eles podem fazer isso por redes sociais? Sim, sem dúvida. A relação entre imprensa e poder se alterou dramaticamente neste século XXI, comparado ao século passado e mesmo ao século anterior, o século XIX. Sempre as autoridades queriam falar com os meios de comunicação. A Cristiana Amanpour mesmo várias vezes entrevistou líderes importantíssimos, inclusive supremos líderes no Irã, em Teherã, porque eles tinham interesse que a sua mensagem fosse divulgada para o Ocidente ou mesmo internamente para os seus apoiadores. E ela, como ela mencionou, sempre ela usou o véu quando ela estava no Irã, porque essa é a lei iraniana. Mas, como você diz, hoje em dia isso já não é mais necessário. E nós vemos, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, como o presidente Bolsonaro, nos seus quase 4 anos de governo, pouquíssimas entrevistas deu aos meios de comunicação jornalísticos chamados de legado, principalmente os independentes. Porque ele pode, como ele tem feito toda quinta-feira, fazer o seu próprio programa de televisão, a sua chamada live, e ali ele fala o que ele quer, sem nenhum tipo de contraditório, sem nenhum tipo de questionamento, ele faz daquilo um verdadeiro instrumento de propaganda política e propaganda pessoal. E assim tem sido em diversos países. O presidente Trump também raras vezes deu entrevistas à imprensa tradicional e usava, no caso do presidente Trump, muito as plataformas de redes sociais, em especial o Twitter e o Facebook. Então a relação entre imprensa e poder ficou muito modificada no século XXI, em prejuízo, ao meu ver, da sociedade, porque o contraditório e o questionamento que o jornalista independente pode oferecer é saudável para a democracia, é saudável para que as pessoas saibam melhor quem as governa e quem detém o poder. Com a possibilidade de falarem apenas para as suas bolhas, ou mesmo além das suas bolhas, mas por conta própria, os líderes se sentem mais à vontade e eu acho que a democracia sai perdendo. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Economia, por Gilson Schwartz. Professor, qual o tema da coluna hoje? Montanha-russa ou aterrissagem suave? Esse é o dilema com que se defrontam os analistas da economia internacional ao preparar os seus cenários para 2023. A pressão da inflação é o grande problema.
como lidar com essa pressão inflacionária? Em boa medida, ela é um problema de oferta. De um lado, a crise provocada pela guerra na Ucrânia, sem dúvida, pressionou os preços internacionais do petróleo. E o preço do petróleo penetra em todos os elos, em todas as cadeias produtivas, inclusive e especialmente na produção de alimentos. Dificuldades nas cadeias de suprimento. Tornou-se também evidente que a economia global, em muitos dos seus polos mais dinâmicos, passa a ser uma confederação de governos tentando salvar a própria pele e tentando proteger as suas economias. Um maior protecionismo. Esse protecionismo também leva a problemas de oferta, problemas de suprimento. Então, a inflação não é um problema de demanda, porém, o que já se observa é que essa pressão inflacionária, acentuada nesses últimos 2 anos, torna a defasagem salarial cada vez mais dramática. Aumenta o número de greves, os trabalhadores voltam a se organizar, os cenários políticos tornam-se mais instáveis, as tentações populistas ganham força, o confronto entre direita e esquerda ganha radicalidade. Os setores de ponta em tecnologia digital não são exceção, são dezenas de milhares de demissões acontecendo nas últimas semanas. A onda de adesão ao digital, que foi condição de sobrevivência durante a pandemia, torna-se agora menos intensa. Mas o que podem fazer os governos, de fato, nessa situação? Do ponto de vista das finanças públicas, há uma pressão para a redução de gastos, aumento da arrecadação, só isso permitiria uma redução da taxa de juros. Isso vale tanto no primeiro mundo quanto nos países em desenvolvimento. O fato é que a própria transição tecnológica depende de gastos públicos. É o que a gente observa nos Estados Unidos. São gastos estratégicos direcionados para as áreas de ciência, tecnologia e inovação, inclusive para reforçar um certo protecionismo tecnológico, já que vigora nesse momento uma radicalização do confronto com a China, com medo de que os componentes eletrônicos fabricados por uma mão de obra cujo custo é bem inferior na Ásia carreguem consigo ameaças à segurança nacional e à privacidade. O clima geral é um clima de desconfiança. Talvez a saída seja geopolítica, mas também nessa dimensão de relações internacionais nada recomenda o otimismo. De um lado, os Estados Unidos e a União Europeia, a OTAN, unem forças para barrar a expansão da Rússia no leste europeu. De outro, a China e a Índia continuam comprando petróleo da Rússia. Portanto, há uma clara divisão que lembra muito os tempos da Guerra Fria. Professor, e como o Brasil se posiciona nesse contexto? Uma boa notícia é que o novo governo vai resgatar a existência de um Ministério do Planejamento. Não vai ficar tudo concentrado no Ministério da Economia. Mais do que isso, o Ministério do Planejamento e também o Ministério da Indústria e Comércio. A tripartição das questões econômicas entre Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio indica muito mais competências para administrar as políticas setoriais que são necessárias. Não basta olhar apenas para as variáveis macroeconômicas, taxa de juros, taxa de câmbio. É preciso tratar a economia como um ser vivo onde cada setor merece atenção e o planejamento de longo prazo é condição para enfrentar uma incerteza que deve continuar pelo menos nos próximos 2 anos. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, por que é importante ter uma regra, uma âncora fiscal? Quando a gente olha essa questão fiscal, ela é primordial para dar uma estabilidade macroeconômica, porque se você tem um governo, onde a dívida em relação ao PIB vai aumentando, isso joga dúvidas em relação à capacidade do governo em cumprir as suas obrigações. E isso afugenta, reduz investimentos no país. E também pressiona a taxa de juros, que é outro elemento importante para a geração de investimentos. Então, é preciso que se tenha alguma regra, alguma âncora fiscal, que é um dos pés ali do tripé macroeconômico do regime de metas de inflação.
Então, no regime de metas de inflação, se usa a taxa de juros para controlar a inflação, e quando aumenta a taxa de juros, isso provoca um aumento de pagamentos de juros, né? Então, impacta na dinâmica da dívida. E para que se não tenha um efeito negativo na dívida, quando você está aumentando os juros para controlar a inflação, é preciso que se tenha controle dos gastos para poder aumentar os juros quando for necessário. A gente tinha, anteriormente, a questão do superávit primário, o que foi se perdendo ao longo do governo Dilma, e aí, com o governo Temer, foi implementada essa regra do teto de gasto, que foi a outra âncora fiscal para controlar essa relação dívida-PIB que começou a fugir do controle, e a gente passou por uma crise bastante relevante entre 2014 e 2016, uma perda de 7% do PIB, que está relacionada também a essa dinâmica da dívida que estava fugindo de controle. E por que esse teto de gastos não deu certo? A gente olha a questão do teto, ela foi acertada em focar nos gastos, porque a gente tem uma carga tributária que aumentou muito a partir da Constituição de 88, que pressionou gastos, e aí a solução foi aumentar a carga tributária para dar conta dessas demandas que surgiram em partes pela Constituição de 88, em partes pela grande redução da inflação, onde se perdeu uma parte ali do que a gente chama de imposto inflacionário, e a gente foi aumentando a carga tributária. Só que com uma carga tributária muito alta, que é o caso do Brasil quando a gente compara com países que têm o mesmo nível de renda, ela acaba sendo pesada para o setor produtivo, para as famílias, porque aumenta o preço ali do produto que é comprado, do bem, do serviço. Então, a solução é, de fato, conter os gastos. Mas uma regra que contenha os gastos, o crescimento dos gastos, precisa vir juntamente com uma agenda de reformas. O que foi a ideia do Michel Temer, quando ele trouxe essa questão do teto dos gastos, era ter toda uma agenda de reformas que ajudasse nesse processo. Mas veio a delação da JBS, ele perdeu força, e a partir de então, ele meio que foi só tentando se manter no governo até o final do mandato. Mas ele perdeu a força política para tocar em frente uma agenda de reformas que a equipe econômica dele tinha e que era muito importante para viabilizar essa implementação do teto de gastos. E é uma regra relativamente rígida, onde você só pode aumentar o gasto de acordo com a inflação passada de um período anterior, e a conjuntura muda muito. E sem uma regra, sem reformas para controlar o gasto, essa regra ela fica inviável. A gente teve depois a reforma da Previdência, mas isso foi no próximo governo, no governo Bolsonaro, e muito pouco, além dessa reforma da Previdência, que ajudasse a controlar gastos. O que precisaria? Precisaria, além de uma reforma da Previdência, também que desse incentivos corretos para os servidores, aumentasse a produtividade do setor público. A própria reforma da Previdência ela acabou ficando aquém do que seria desejável e necessário. Precisa, talvez, fazer outra reforma da Previdência, colocando categorias que ficaram de fora, pensando, de fato, se a gente mantém idades diferentes entre homens e mulheres para aposentadoria, porque a expectativa de vida das mulheres é até mais alta que de homens. Pensar em uma desvinculação, isso é fundamental, de alguns gastos em relação à receita, para que esses gastos não aumentem de forma automática conforme vai se aumentando a arrecadação do governo. Uma reforma tributária para dar mais agilidade ao sistema tributário, mais eficiência. Então tudo isso tem que vir junto para que essa política de um teto de gastos ela dê certo. Talvez um teto de gastos que vá se ajustando de acordo de um ano para outro. Nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão. Gabriel Soares, da Rádio USP Ribeirão. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre muito bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, crianças e tecnologia. Luli, como pai de criança pequena, da pequena Mel, agora eu tenho novas preocupações. O que é Huggy Wuggy? Não sei se é assim que se fala. Pois é, Huggy Wuggy, ou seja lá qual for o nome da vez. É um personagem de videogame, bem obscuro, assim, aqueles jogos vagabundos que qualquer gamer sério nem leva a sério, então passa debaixo do radar de muita gente. É um personagem feio, meio monstro, assim, bastante apavorante, mas que
por esses motivos obscuros do sucesso e do talento, ele virou uma epidemia entre a molecada e até virou boneco, né? Porque a gente sabe muito bem que os camelôs são rápidos e os fabricantes nos vários cantos do mundo já fizeram várias versões desse boneco e é uma febre entre a criançada. E por que isso é um problema? É um problema porque não é um personagem infantil como a gente conhece, não é uma Mônica, não é um Sonic. Ele é bem violento, ele é bem inadequado, assim. Tem histórias que algumas crianças levam um boneco para a escola porque o pai não sabia direito o que era, ouviu falar do menino, comprou o boneco num camelô qualquer e levou. O menino brinca com o boneco normalmente e os colegas às vezes ficam com pesadelos, choram e tal. É bem complicado e, obviamente, como passou debaixo do radar, nem os professores sabem direito como lidar com isso. Ok, não é uma Barbie, mas não é preocupação demais com um boneco, Luli? Não, não é. E, aliás, é interessante você falar da Barbie, né? A Barbie, ela tem uma versão muito controversa, né? No começo, ela era uma boneca que foi colocada como um modelo de emancipação feminina. A gente associa muito a Barbie àquele modelo machista, né? Aquele modelo da quase mulher objeto, mas na verdade ela foi astronauta antes de ter mulher astronauta, ela tem um monte de profissões e agora até a Margot Robbie, né? Que é aquela atriz sensacional que também é produtora de filmes, vai estrear um novo filme da Barbie, né? Em que ela é a Barbie e que o grande galã Ryan Gosling, ele está lá como Ken, né? Então é interessante. Mas a principal diferença de uma Barbie para um boneco como esses é que, primeiro que assim, qualquer boneco que é feito por uma empresa grande, essa empresa grande tem um departamento legal e tem medo, né? Quer dizer, então para não tomar um processo, o personagem ele tem limites, ele se comporta dentro de determinados limites. Então você não vai ter o personagem, sei lá, quebrando a perna de alguém ou algo equivalente. Para criança, ainda mais para criança pequena, criança abaixo de 6 anos, é muito importante que esse boneco seja de alguma forma controlado, porque ele é uma projeção do imaginário. Se você vê a criança assistindo o filme, você percebe que a criança participa do desenho animado, ela fala, ela vive o personagem, né? Ela fala que ela não é o João ou o Pedro, ela é o Sonic. Então é muito perigoso quando ela incorpora um personagem do mal. E o que os pais podem fazer? Bom, a principal fonte, e o que mais me preocupa numa história dessas, é a origem de uma coisa dessas. É ver pai dando na mão de criança pequena tablet com YouTube, ou mesmo YouTube Kids, colocando criança com conta no Instagram, dando acesso a um celular completamente desbloqueado para a criança, com um TikTok, etc. Olha, o acesso direto de uma criança a internet, como nós usamos, como nós a conhecemos, é equivalente a você pegar um velhinho ou pegar alguém que não tem nenhum conhecimento da internet e colocar ele direto nos porões da Deep Web. Quer dizer, é um lugar não filtrado, é um lugar muito perigoso, né? Então o jeito é muito simples. Se você quer deixar um tablet velho na mão do filho, baixe os filmes e coloque os filmes lá dentro, mas não dá acesso direto da criança para a internet. Porque mesmo um aplicativo que mais proteja, como o YouTube Kids, por exemplo, vai ser suscetível a um mau uso, a um uso estranho, a um uso que, de qualquer maneira, ou talvez o pai não concorde, não bate com os valores da família. Então, todo cuidado é pouco. E não vale, sempre vale a pena reforçar, não vale deixar a criança livre na internet, do mesmo jeito que você não deixaria a criança solta na rua. Eu sou Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifárer. Datacracia, por Luli Radifárer.